Uma grande corporação que controla qualquer tipo de relação sentimental entre os funcionários por contrato. Uma crônica sobre o mundo corporativo que rendeu o prêmio PCA às protagonistas Débora Falabella e Yara de Novaes. E elas estão aqui para falar sobre o espetáculo Contrações. Boa noite a vocês. Boa noite. Bem-vindas. Obrigada por terem vindo aqui ao Metrópolis. Obrigada. Olha, antes da gente começar a falar sobre a peça, eu queria que a gente visse um trechinho para a gente se ambientar, por favor. Ao usar o termo romântico, a empresa define romântico como assim: qualquer gesto, indicação, comunicação verbal ou de outro tipo, aparição, mensagem, acordo ou encontro ou evento marcado que seja perpetrado com o intuito de conduzir o relacionamento ao caso de amor. Sim? Está claro agora? Perpetrado. Me desculpe, mas isso não soa nada romântico para mim. Poema, quando você ou eu, nós usamos o termo romântico, nós temos apenas uma ideia genérica, uma sensação, uma impressão, não sei, um conceito vago. Mas o uso dessa palavra no contrato traz implicações legais no caso de algum incidente chamar nossa atenção. Então eu tenho certeza que você também concorda que essa palavra deva ser cuidadosamente definida. Eita. Olha, tá bem, né? Deu para ambientar bem, digamos assim, deu para entender bem pelo menos o tom da peça. Alguém falou isso, que é uma peça cruelmente engraçada. E dá para perceber exatamente isso, né? É uma comédia, mas ela é cruel pra caramba, assim. Na verdade, a gente teve mais noção de que era uma comédia quando a gente começou a fazer para o público, porque até então, quando a gente lia, eu achava uma tragédia, até por conta de tudo que acontece, né, no decorrer do espetáculo. E quando entra o público acaba rindo disso, né? Às vezes até por uma forma de expressão, e depois esse riso até vai escalando, mas a situação é de identificação, por isso que eu acho que o público ri. Sim, exatamente, porque aquele rir para não chorar, né? Porque você fala, isso existe, não naquele grau. Claro que tem essa coisa de que um espetáculo, ele sublinha certos aspectos com uma tinta mais forte, mais carregada, assim, mas de fato, esse tipo de interferência, né, de uma grande empresa que quer controlar de uma certa maneira a vida e tem uma certa hipocrisia, né? Falando, não, mas o importante é que você esteja feliz, né? Aliás, a sua personagem é uma vilã dos recursos humanos, né? Exatamente. Falam não sorrindo, né? Que manipulam sorrindo. Exatamente, porque essa é a super vilã que você faz. Mas por isso que eu acho que tem tanta identificação, né? Que assim, a quantidade de pessoas que vão falar com a gente, assim, que... É impressionante. Nossa, eu trabalho numa empresa que... Ou eu trabalhei, eu consegui me libertar. Eu tenho uma prima que pediu demissão, imagina. Depois da peça? Imagina. Ela viu, se identificou, falou, opa, Verdade, antes que aconteça isso comigo. No final do ano, eu encontrei com ela em BH e ela falou, cara, eu pedi demissão depois que fui ver contrações. Eu falei, pô, mas que bom, então, o negócio estava feio, né? E ela falou, porque me identifiquei demais com aquela eu acho que personagem. por isso, assim, essa identificação, ela vem, eu acho que em todos os níveis, né, assim, porque qualquer relação de subordinação, ela é muito ferrada para a sua vida, né? Ela te leva para um lugar de grande humilhação, né? E se apaga completamente sua identidade, né? Quem que eu sou, né? O cara que perde a liberdade, e no caso, assim, né? Nessas relações corporativas, você perde a liberdade para o mundo das coisas, né? Então, a vida fica piorzinha. Quando você percebe isso, que você está desaparecendo em função de algo que, né? Assim, para o âmbito humano, deveria ter muito menos valor, quando você saca isso, você fala, pô, preciso mudar, né? E no espetáculo tem muito isso dos números, né? Os números que ela produz, ela também é uma espécie de número dentro da própria empresa. Da eficiência, né? Da eficiência. Né, assim, apesar disso, assim, né, de ser uma personagem que, como você falou, da Yara, se tornar ali uma vilã, personagem que aceita, eu acho que também dá tanta raiva quanto, né, assim, aquela personagem está aceitando tudo aquilo. Então, a gente sempre fica nessa questão. Mas será que não é possível essa personagem também falar não, dizer não uma hora, né? Assim, mas, por exemplo, porque ela pode se tornar aquela lá depois, né? Sim. Daqui a alguns anos, ela pode estar no lugar da gerente fazendo isso como outros funcionários, né? Mas o meu pensamento foi o seguinte, assim, de me colocar no lugar da Pema, da sua personagem, e falar assim, por que ela aceita esse tipo de condição? Por que ela está se sujeitando a todas as coisas que essa gerente carrasca está impondo dessa maneira e de uma maneira muito
eu não sei nem dizer, não sei um adjetivo assim, mas de uma crueldade, parece, é um pouco sádico, né? Ela é um pouco sádica, porque ela parece que ela está feliz de ver a outra se humilhando daquele jeito. Ela tem uma coisa ambígua, né, com ela, que parece que ela tem uma felicidade. Mas o que eu acho é que, pensando, né, do ponto de vista da Emma, é muito mais comum a gente achar situações, né, assim, no mundo de hoje, sobretudo, essas situações que a pessoa se sente mesmo sem saída, não é assim? Porque é muito fácil dizer assim, a Emma deveria dizer um não. É o que todos nós gostaríamos que ela fizesse, como essa minha prima fez. É o que todos nós gostaríamos. Mas, na verdade, ela tem toda uma história e ela é fruto também desse sistema, ela é filha desse sistema. E ela fala de um medo também, né? Ela fala colocada assim, dizendo que só se pode conseguir as coisas se tiver o dinheiro suficiente para se conseguir. E aí ela é uma funcionária muito promissora, muito boa funcionária, né? Assim, e deve vender jovem, muito feliz. Bem, jovem, feliz, bonita. Ela tem várias características, né? Então, certamente ela vai adquirindo cada vez mais coisas. E perder isso, abrir mão disso, é uma loucura, né? Eu fiquei achando durante o espetáculo que tinha uma coisa kafkaniana, assim, naquela situação, de que ela não consegue sair. Por mais que ela tente, às vezes... Ela já está tão dentro daquele sistema que ela não consegue sair. Ela não vê acontece com muita gente, né? Assim, infelizmente, né? Por isso que a gente vê tanta identificação e a gente vê não só nessa situação da empresa e do trabalho, a gente via outras relações também de dominação que as pessoas iam falar pra gente, tanto dentro de escolas, em relações, uma circunstância, de família. por exemplo, que é de família, né? Né, assim, a gente às vezes nem sabe como que as pessoas, os pais, né, assim, as gerações passadas nos nomearam e nos colocaram naquele caminho, né? Parece que a gente já tem um caminho pavimentado e que é difícil pavimentar outro, né? Sim, é verdade. Né? Então... Agora, vocês estão falando bastante do público, né, da reação do público. E vocês tiveram um processo muito interessante, né? Antes de colocar o espetáculo em cartaz. Vocês viajaram eu li, assim, brevemente, mas vocês viajaram por 8 cidades e a cada ensaio aberto, ou não sei como é que vocês chamam, vocês faziam um debate com o público? A gente começou o processo assim, né? Na verdade, a gente antes se encontrou, reuniu com a Grace, a gente mais ou menos conseguiu esquematizar uma maneira, porque também não podia ser um ensaio aberto sem cumprir o texto, senão o público também não teria, né, o entendimento disso. Mas a gente fez 10 cidades do interior, não foi? Acho que 8. Foram 8? Mas pareciam 10, assim, porque era tão intenso. É verdade, assim. Parecia até muito mais. E aí a cada ensaio, a gente também, dentro da nossa estrutura, a gente fazia propostas diferentes. Então, já tinha intervenções do Morris, que quem fez nossa trilha, às vezes ele fazia a trilha ao vivo. Super importante, aliás. Né? Vamos destacar aqui, porque é super importante no espetáculo. Da técnica tá no palco, meio foi surgindo daí também, porque... a gente fazia isso durante esses ensaios abertos e a cada ensaio, e a gente ficava livre, a própria Silvinha que traduziu, né, verificava assim. A Silvia Gomes. Que agora foi indicada para PCA, parabéns para ela, linda. Ela verificava, né, essa eficiência, essa eficácia do texto, da tradução. Mas é interessante isso de ter realmente o público como um elemento ativo no processo. Antes do ensaio, a gente já sabia o que ia acontecer, assim, como eram as reações, porque até hoje elas são muito parecidas, em momentos muito parecidos. E era só uma leitura, onde a gente fazia do jeito que a gente achava que tinha que ser também. Assim, a Grace passava alguns comandos, mas a gente ficava livre também, a gente lia o texto. Errava pra caramba, né? Voltava. Isso também era até interessante que o público gostava, né? De ver como que era. Claro, super interessante você ver um processo criativo em ação, né? Não só pronto no palco, que legal. E depois do ensaio, a gente fazia um debate, que a gente geralmente fazia 3 perguntas para a plateia e isso virava um debate. E o mais legal é que a cada debate a gente acabava, muitas coisas que o público conversava com a gente acabava usando em outro ensaio. Na outra cidade. Que legal. Era muito legal. A própria bateria, né, que a Débora toca,
ela vem de uma sugestão de um cara que disse para ela, não a bateria, mas quer dizer, é uma corruptela dessa sugestão, uma corruptela artística disso, que o cara falou, pô, mas tem uma hora que essa menina precisa sair e dar um grito, né? Que legal. Aí virou a bateria. E aí a gente fazia isso nos ensaios, aí tinha o grito, a gente evoluía, a gente era muito bom, a gente tinha uma liberdade grande e isso acabou virando um alimento muito grande para o ensaio, para o espetáculo. E esse já é o quarto espetáculo que vocês, que o grupo 3 de teatro, que são esses mineiros, né? Vocês duas mais o Gabriel Fontes Paiva, estão fazendo. Que legal, parabéns. E esse ano a gente está completando 10 anos 10 de anos, companhia. com quatro espetáculos. E sempre nesse processo de que você dirigiu 2 espetáculos, aí você agora fez o figurino de um. Não, mas esse não foi. Assim, da companhia eu faço todos os espetáculos como atriz. O figurino... Aliás, eu vi a Serpente, que foi o primeiro. O figurino foi, assim, porque o Gabriel, que é o terceiro que somos nós 3, o Gabriel também é integrante do grupo, ele dirigiu uma peça com a Yara. Eu fiquei muito enciumada, porque eu tenho que participar de alguma maneira. Mas que não é do grupo. Que legal. Mas que a peça não era do grupo. Então eu falei, então vou me envolver desse jeito, que é uma coisa que eu me interesso. Que legal. E é um dia ótimo, quarta-feira, no Teatro Porto Seguro. É bom porque a gente fica com aquela coisa, eu quero ver 10 peças. Vou demorar 4 meses, porque só tem espetáculo sexta, sábado, domingo. Né? Você tem que, enfim. Então, um dia ótimo, quarta-feira, às 21 horas, no Teatro Porto Seguro. Gente, muito obrigada. Obrigada. Parabéns pelo espetáculo, eu gostei muito. Muito obrigada. Muito bem.